Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, o tema hoje é o poder do perdão no lar. O poder do perdão no lar. Um tema extremamente importante. É um tema extremamente importante para nossas vidas. E eu quero perguntar para vocês, o que é perdão? Quem se arrisca aí a falar o que é perdão? Como? E contra a vontade do coração. Muito bom. E outra pergunta. Por que é tão difícil perdoar? Orgulho. Quem mais? Ajuda, minha flor. Não é difícil, não? Quem acha difícil perdoar? Que levanta a mão. Por que você acha que é difícil perdoar? Ego. Perdão não é um sentimento. Todo mundo concorda? Perdão não é um sentimento. Perdão não é um sentimento. Talvez por isso alguns tenham tanta dificuldade em perdoar. O perdão, ele não é um sentimento. Eu acordo com vontade de perdoar, nossa, que dia maravilhoso, vou perdoar. Não é assim que funciona. Nossa, ai que vontade de perdoar. Meu Deus. E você perdoa por quê? Porque alguém te fez mal, não é assim? Definição de perdão. O perdão é amplamente definido não como um sentimento, mas como uma decisão consciente e um ato de vontade. Perdoar é uma escolha. Perdoar é gerada pela vontade de querer fazer. Perdoar é uma decisão. Perdoar, fala comigo, perdoar. Com força, vocês estão cansados, mas tem mais vigor aí. Perdoar é uma decisão. Eu tenho que perdoar, mas é simples? Claro que não. Sabe por quê? A gente perdoa quem nos fere. A gente perdoa quem nos faz mal. Todo mundo concorda? Quem é bonzinho com você não precisa perdoar. A gente perdoa quem nos rouba. A gente perdoa quem nos trai. A gente perdoa quem nos molesta. A gente perdoa quem nos abandona. A gente perdoa quem nos bate. A gente perdoa quem nos humilha. A gente perdoa quem nos ofende. A gente perdoa quem nos calunia. A gente perdoa quem nos causa mal. A gente perdoa quem nos agride. A gente perdoa quem nos persegue. Simples. Claro que não. Imagina sendo aquele ônibus lotado, vem uma moça lá com aquele salto fininho, pisa na sua unha que você acabou de fazer, que deu aquela inchadinha, você fala, moça, obrigado, você pisou no meu pé. Não, dá vontade de jogar ela pela janela. Não, tudo bem, tudo certo. Vontade de dar nela um bicudo de novo, né? Não foi sem querer. 2 Samuel 13, 38 e 39. Vou ler aqui na minha versão. 2 Samuel 13, verso 38 e 39. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudade de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. Queridos, esse texto fala de uma tragédia que aconteceu numa família. Davi tinha filhos. E Davi tinha muitas esposas.
né? E aconteceu que o seguinte, Aminon, um filho de Davi, se apaixonou, se encantou pela sua meia-irmã. Davi, né, tinha um filho Aminon, e tinha uma meia-irmã. Aminon tinha uma meia-irmã. E ele se encantou por ela. Aí aparece lá um enviado do mal para dar força para Aminon, para que ele tenha relações com a sua meia-irmã. Joabe fala com Aminon assim: por que você está estranho, você está doente? Ah, não, porque eu estou apaixonado pela minha irmã. Ele fala assim: olha, faz o seguinte, fala com seu pai, né, que você está precisando, você está passando mal, finge aí que você está passando mal, deita aí, o Davi vai perguntar para você o que está acontecendo, você vai falar que você vai ser curado se você comer o... Mas olha, está tranquilo, vou fazer o bolo para você. Só que aquilo era mentira, ele já estava com segundas intenções, né? Ele faz lá, ela faz o bolo lá e tal, ele manda todo mundo sair da casa, ele fica sozinho com ela. A hora que ela está com o bolo pronto, ele fala assim: ó, traz aqui no meu quarto. Ele abusa dela, comete um estupro. Só que Tamar tinha um irmão também, Absalão, filho de Davi, e não deixa baixo, e não deixa barato. Ele, né, fala: poxa vida, aconteceu isso, né, meu pai, né, não tomou providência. Davi, ele não repreende nem Aminon, nem consola Tamar. Isso vai causar um estresse futuramente, nós vamos ver isso, né, porque causou uma situação desconfortável. Imagina, um irmão abusar da sua irmã. Não era terrível. E Tamar, quando está sendo violentada, quando está, né, naquela situação, ele fala: olha, não faz isso. Meu pai, com certeza, o rei vai permitir que você se case comigo. Mas a Bíblia fala, no decorrer do texto aqui, a gente consegue entender que ela fala assim: ó, ele vai permitir que você case comigo. E depois que ele a estupra, ele a despreza, chama o servo lá e fala assim: olha, vai embora, eu não quero mais nada com você, né? E isso gerou uma situação que Absalão, que era o irmão de Tamar, depois de muito tempo, ele vinga de Aminon. Ele está fazendo uma festa lá, a Bíblia fala das festas das ovelhas, ele está tosqueando as ovelhas, e ele fala assim: olha, pai, rei Davi, eu vou dar uma festa, convida toda a família. E Davi: não quero ir não. Aí Absalão fala assim: beleza, você não quer ir? Mas deixa Aminon ir comigo. E Davi permite. Só que Absalão já estava com a ideia de vingar sua irmã, e mata Aminon. Imagina, olha o que acontece. Absalão não perdoa Aminon. E isso gera uma situação entre pai e filho desconfortável. Porque o texto que nós lemos fala que depois de 3 anos é que Davi para de perseguir Absalão. E a coisa vai se desenrolar de forma que depois de 2 anos, Absalão volta para Jerusalém e ele fica mais um tempo, questão de 3 anos, sem encontrar com seu pai. Ele foge para Jesur, né, que o pai de Tamar, era rei para onde Absalão foge. Então, ou seja, o rei não ia deixar baixo. Poxa, minha filha foi violentada, ia querer tirar satisfação. Acontece que depois de 3 anos, Absalão volta. E ele procura por Joabe, que era o chefe da guarda do rei Davi, e fala: olha, eu estou querendo falar com meu pai. E Joabe não dá ideia para ele, não responde. Foi necessário que Absalão colocasse fogo na plantação de Joabe para chamar a atenção dele. E Joabe vai tirar satisfação com Absalão e pergunta para ele: por que você fez isso? Porque eu já te chamei várias vezes e você não me atendeu. Eu quero falar com meu pai. Aí Joabe reconhece: não, opa, o negócio é sério. Vai lá e fala com o rei Davi: olha, rei Davi, o Absalão quer falar contigo. E Davi permite. E a gente, no decorrer do texto, consegue ver que depois de muito tempo, o rei Davi recebe Absalão. E o texto vai dizer que ele recebe Absalão, se prostra com o rosto em terra, o abraça e o beija.
E teólogos falam que ele não fala nada. E a gente percebe que Absalão não fica satisfeito com a postura de Davi. Então, o texto nos permite entender que Davi não perdoou Absalão. Porque a gente, no decorrer do texto, vê que Absalão consegue fazer um motim, juntar as pessoas que estavam ali no reino. Olha, você está precisando de alguma coisa? Vem cá que eu vou te ouvir. Não tem rei aqui não tem juiz aqui na terra não. Pode falar comigo. E Absalão então se insurge contra o rei Davi. E Davi tem que fugir. Depois de muito tempo, o Absalão morre. Quer ver? 2 Samuel 14:32. Deixa eu achar aqui. E disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti dizendo, vem cá, para que te envie o rei a dizer-lhe, para que vinde Jesus, melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja se eu afasto do rei, e se ainda há em mim alguma culpa, que me mate. Então foi Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele se apresentou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra, diante do rei, e o rei beijou Absalão. Olha só, Absalão estava buscando o perdão de seu pai. E ele fala que, olha, se tem alguma culpa, que me mate, mas me perdoe. Se eu tenho alguma culpa, meu pai pode me matar, mas que ele me perdoe. Eu penso que Absalão preferia morrer do que não ter o perdão do seu pai. Olha a necessidade de perdoar, queridos. Olha a necessidade de perdoar que nós temos. Olha a tragédia que aconteceu numa família. Um filho morto, um pai fugitivo, um outro filho assassino, por causa da falta de um perdão. Vocês pensam comigo, se Davi perdoa Absalão, se Davi, dá lá um puxão de orelha em Aminon, olha, o que você fez? Ele podia ter contornado a situação. Ele podia ter evitado que essa tragédia tão grande acontecesse, por não ter liberado perdão. Absalão errou? Claro que errou. Ele não precisava ter matado o irmão. Ele não precisava ter feito aquilo. Ele buscou vingança pelas suas próprias mãos. Mas a gente entende com esse texto aqui a necessidade que nós temos de liberar perdão em família. E é bem verdade que as famílias hoje enfrentam mágoas entre si. É bem verdade hoje que família, queridos, tem questões para resolver. E fica complexo quando as pessoas ficam de mal, não é assim? Quando você tem uma festa ali, quando tem uma festa em família, quando tem alguma coisa, fulano vai? Ah, se fulano não vai, eu não vou. Nossa, fulano, o ambiente fica pequeno, o ambiente fica desconfortável, fica aquele trem sem jeito, Você já vivenciou você já presenciou uma situação assim, onde as pessoas que não se dão bem, que não conversam, que são inimigas, que não se gostam, que tem alguma coisa por resolver, estão no mesmo ambiente? Quem não tem nada a ver com o negócio fica desajustado, fica sem jeito, o ambiente fica ruim. Mas a questão é que, com toda a dificuldade que nós temos, com toda a dificuldade, por maior que possa parecer a situação, é necessário perdoar. Ainda hoje há feridas nas famílias, mágoas não perdoadas, irmãos lutando contra irmãos. É enganoso pensar que o silêncio é sinônimo de perdão. O tempo não remove a mágoa. Queridos, o problema precisa ser resolvido. O problema precisa ser resolvido. A gente precisa
né? Independente de quem seja a culpa. Eu lembro que quando as meninas aqui do Mulher Única tinham uma lição, eu não sei o nome da lição, mas chegava um monte de gente aqui com a garrafinha de areia dentro da bolsa. Não é assim? Areia ou água, não sei. As mulheres únicas aí, cadê? Quem fez mulher única aqui? Não é assim? Você não carregava uma garrafinha de água dentro da bolsa? Um peso? Um peso. É um peso. Era areia mesmo, não era? Pois é. Você carregar uma garrafinha daquela é um peso que você não precisa carregar. É tão libertador você pedir perdão. Ah, pastor, mas foi a pessoa que me feriu. Cara, o perdão não é sobre o outro, é sobre você. É sobre você liberar aquilo que te prende. É sobre você deixar de carregar um peso que não vai te levar a lugar nenhum, um peso morto. É um peso desnecessário que a gente carrega. Ah, pastor, mas você não sabe o que a pessoa me fez. É com ela. Você tem que liberar essa pessoa no mundo espiritual, em nome de Jesus, liberando perdão, pedindo perdão. Ah, mas a pessoa que está errada, é com ela. É um peso que a gente tira de nós, que a gente não precisa carregar. Davi ignora a necessidade de seu filho. Davi ignora o perdão. Queridos, há 3 consequências de não liberar perdão. Precisou fugir. Outro exemplo, Esaú e Jacó. Quando Isaac dá a bênção para Jacó, Esaú está lá no campo ainda, né, caçando lá aquilo que o pai pediu. Aí quando Esaú chega, a bênção já tinha sido liberada. Quando Esaú toma conhecimento, falou, isso não vai ficar assim não. O que Jacó precisou fazer? Fugir. A falta de perdão separa. A falta de perdão, perdoa-me como eu tenho perdoado. Se você não perdoa, você diz na oração do Pai Nosso, Pai, eu estou perdoando desse jeito, é desse jeito que eu quero que o Senhor me perdoa. Se você tem um perdão a ser liberado, você está restringindo o perdão de Deus na sua vida. Tenho perdoado. Estão lembrando da oração do Pai Nosso aí? Não é assim mesmo? Não é? É verdade? E por último, e não menos importante, quando você deixa de liberar perdão, seja qual for a natureza, você se coloca no lugar de Deus. Juiz é só um. Justo juiz é só um. E quando a gente não libera perdão, a gente está fazendo o quê? Estamos julgando e condenando essa pessoa que nos fez mal. E a gente sabe o que aconteceu com um cara que quis tomar o lugar de Deus. Estou falando de Satanás. Estou falando do diabo. Sério. É sério. A falta do perdão nos impede de crescer. É um peso que nós estamos carregando, sem necessidade, que nós não precisamos carregar. Volta a dizer, mas você pode pensar, a gente tenta meio que justificar as coisas, né? A gente tenta, né, puxar sardinha para o nosso lado. Foi muito grave o que ela fez. A pessoa me traiu, a pessoa pegou meu cartão de crédito, não pagou a fatura e agora está postando lá que está na praia, não sei o quê, né? Não dá vontade de jogar um míssil teleguiado lá na cabeça dele. Miserável, me pagar você não paga não, mas está viajando, né? É verdade. É assim que funciona. Mas a gente tem o perdão do Senhor nessa noite. Queridos, quando Jesus estava sendo crucificado,
Ele tinha todo motivo, né? Sentindo dor, né? Agonizando ali. Fico pensando nos mosquitos, né? Pousando nas feridas de Jesus, derramando sangue, derramando suor, sem poder se coçar, cãibra para todo lado, precisando alargar a ferida que estava no pé e nos braços para respirar. E ele vira para o pai e fala: perdoa-lhes, porque ele não sabe o que faz. Olha que exemplo maravilhoso de perdão que Jesus nos dá. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a gente, cheio de pecado, é que vai absorver sobre nós essa capacidade de julgar quem deve receber o nosso perdão ou não. Jesus foi o nosso exemplo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.